Rádio Brasil Central. 7 horas em Goiânia, a hora oficial do Brasil. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 18 de outubro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Écio Santana. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia para você que ouve o Mundo em Sua Casa em todo o Brasil. O Mundo em Sua Casa. Confira os destaques do Mundo em Sua Casa de hoje. Eleitor de Caldas Novas quer provar que está vivo. Ibope mostra Haddad com 49% e Serra com 33% das intenções de votos. Aumento no preço do óleo de cozinha assusta consumidores. STF marca sessão extra para concluir julgamento do mensalão na próxima semana. Horário de verão deve gerar economia de 280 milhões de reais. Atlético tenta surpreender o São Paulo no Morumbi. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. 7-2 em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas em áreas isoladas. Temperatura máxima podendo chegar aos 32 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 85% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam aqui no Parque Santa Cruz 21 graus. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, para relator Dirceu chefiava esquema. Barbosa deve condenar ex-ministro hoje por formação de quadrilha. Folha de São Paulo, para relator José Dirceu comandava a quadrilha. O estado de São Paulo, Haddad está 16 pontos à frente de Serra, segundo Ibope. Correio Brasiliense, Câmara amplia folga e mantém 14º e 15º salários. Valor econômico, medida provisória de elétricas é usada até para abolir exame da OAB. Estado de Minas, tradicional, mas nem tanto. Apesar do apego às tradições, Minas Gerais é o terceiro estado com maior concentração de uniões homossexuais sob o mesmo teto. Jornal do Comércio, o novo perfil das famílias. 0 hora, escassez força gaúchos a usar gasolina aditivada. Brasil Econômico, brasileiros têm menos filhos para investir mais na carreira, diz IBGE. O Popular, Censo IBGE, a cara da nova família. Diário da Manhã, Goiás prepara fim do incentivo fiscal. Agora são 7h04 em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo participa daqui a pouco às 8 horas do primeiro encontro de líderes no estado de Goiás, que acontece no espaço de eventos Esplendore, na Avenida Ricardo Paranhos, no setor marista. Logo depois, às 9 horas, o governador seguirá para o Oliveiras Place, no setor Bueno, para a abertura do Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento. E o governador lança Plano de Ação Integrada da Economia. Um dos programas aglutinadores do Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento, o PAI Economia, totaliza recursos de 66 milhões e 500 mil reais, que incluem a criação do Comitê de Prospecção de Oportunidades e de Negócios, a modernização dos distritos agroindustriais e o lançamento de novas linhas de crédito para diversos segmentos de micro e pequenos empreendedores. Presente à solenidade, o secretário de Gestão e Planejamento, Giuseppe
Werneck disse que a meta do PAI é atender a todos os setores da sociedade goiana. E nós estamos trabalhando em todos os setores da economia, no setor da agropecuária, depois agregar valor nesse setor que é a indústria, depois comercializar, que é o setor de comércio e serviço. Então todos esses setores estão recebendo ações e incentivos do governo para que a gente possa continuar desenvolvendo a nossa economia e gerando esses indicadores positivos. Para o presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás, José Evaristo dos Santos, o programa promete alavancar ainda mais os negócios e a economia goiana. O PAI Economia trata de dar suporte ao crescimento da economia goiana, buscando destravar alguma coisa que possa, por um grupo de trabalho. Além do mais, traz aí o fundo de aval, que era uma aspiração antiga das entidades de classe, que agora está sendo viabilizado com apoio do governo estadual. Nós temos aí também a ampliação dos recursos do fundo do Goiás Fomento. Nós temos, enfim, são 13 decretos de ordem de serviços assinados e mais projetos de leis que foram hoje aqui colocados e assinados pelo governador, que naturalmente vai contribuir muito para o sucesso de todos os segmentos da economia goiana. Na próxima semana, o governo de Goiás irá lançar o PAI da infraestrutura. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 77. Câmara Municipal é notificada e sofre afastamento de vereador. Decisão do Tribunal Regional Eleitoral pediu o afastamento imediato do vereador Dr. Jean, do PSDB, da Câmara Municipal de Goiânia. O pedido foi feito pelo suplente Gilmar Mota, do PST, alegando infidelidade partidária. Quando foi eleito pela primeira vez em 2008, o vereador era do partido, mas depois se filiou ao PSDB. O presidente da Câmara, vereador Irã Saraiva, do PMDB, explica que a casa já foi notificada. O que eu recebi é uma determinação judicial para cumprir. Eu mandei a Procuradoria para que ela se manifeste e para nós tomarmos a decisão que nos cabe. Com relação a como andam as questões no judiciário, não nos cabe analisar porque as partes é que vão demover e a justiça finalmente seguir. A Câmara tem 10 dias para cumprir a decisão. O vereador Dr. Jean não quis gravar entrevista, mas disse que já recorreu da sentença no Tribunal Superior Eleitoral. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:08 agora. O secretário da Fazenda de Goiás esteve ontem na Assembleia Legislativa. Simão Sirineu, durante uma hora, falou aos deputados na Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Cumprindo uma determinação constitucional, o secretário da Fazenda fez uma explanação sobre o cumprimento das metas fiscais no segundo quadrimestre desse ano. Houve crescimento acima do previsto da receita tributária. Dentre os recursos obtidos, Simão Sirineu destaca os 3,5 bilhões de reais que foram destinados à CELG e, mais recentemente, 1,5 bilhão conseguidos junto ao BNDES para a recuperação da malha rodoviária do Estado. Segundo ele, as metas estão sendo cumpridas. Nós estamos cumprindo as metas previstas, todas elas, e a gente vem demonstrar aqui para a Assembleia esse cumprimento, Esperamos que até o fim do ano a gente consiga ter cumprido todas. Inclusive, parece que houve um crescimento das receitas tributárias daquilo que era previsto? Houve um crescimento da receita, mas esse crescimento é momentâneo. Em dezembro ele tem uma queda porque no ano passado teve uma parcela extraordinária da CELG, e esse ano a parcela foi em maio, Então ela apresenta um crescimento e lá em dezembro ela vai reduzir um pouco esse crescimento. Secretário, o orçamento do Estado está tramitando aqui também. Qual a previsão para o ano que vem, em termos do comportamento desse orçamento, principalmente em termos de arrecadação, porque tudo, na verdade, o gasto de acordo com o que arrecada? A gente está trabalhando com um crescimento da ordem de 11% da arrecadação no ano que vem. Embora no orçamento aqui apareça 14%, mas é porque eles comparam um orçamento com o outro que veio anteriormente. E como as receitas já foram ajustadas, sobre a receita prevista mesmo esse ano, já o crescimento dá 11,3% mais ou menos. O presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, o deputado Hélio de Souza, do DEM, destaca o equilíbrio fiscal da administração estadual. A gente nota que ele está exercendo da maneira prevista e a contento aquilo que nós queremos. Há um equilíbrio fiscal, o Estado está crescendo, há uma previsão de estabilidade e mais do que isso. Nós estamos num momento importante em que a previsão de 2013 é altamente gratificante. O senhor acha que praticamente na questão de finanças o Estado já conseguiu se recuperar e a partir de agora sim começa uma fase de desenvolvimento? Ele conseguiu equilíbrio fiscal graças a
ao equilíbrio fiscal, ele permitiu que nós pudéssemos assinar os documentos junto ao BNDES. Então, eu não tenho dúvida que, com certeza, a partir de agora, o Estado vai ter condições de fazer grandes investimentos na área de infraestrutura, graças à credibilidade adquirida nesse período do governo Marconi Perillo. O secretário Simão Sirindeu avaliou que a economia do Estado vai bem, mas enfrenta problemas de arrecadação por causa da queda na Receita Tributária Federal. Ele explica que a queda na arrecadação do IPI, por causa das isenções em imóveis, eletrodomésticos e automóveis, fez com que o repasse dos percentuais de participação dos estados e municípios na arrecadação desse imposto também caíssem. Mas o secretário afirma que, apesar desse dado desfavorável, as perspectivas são boas, pois agora o governo tem condições de contrair empréstimos para fazer investimentos necessários, o que não pôde ser feito no passado. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h11. Um eleitor da cidade goiana de Caldas Novas ainda tenta provar para a Justiça Eleitoral que está vivo. O subgerente comercial Douglas Araújo, de 21 anos, soube do problema no domingo, dia da eleição. Quando ele compareceu a uma sessão eleitoral para votar, foi informado que não poderia fazê-lo, pois, segundo os registros, estava morto. O chefe do cartório eleitoral, Leonardo Mendes, acredita que o equívoco possa ter ocorrido por um erro de digitação quando o jovem foi atualizar o título de eleitor. Agora em Goiânia são 7h12. O ex-vereador de Cidade Ocidental, Avelino Gonçalves Oriz, terá que devolver aos cofres públicos o valor referente ao 13º, 14º e 15º salários recebidos enquanto ele era vereador de Cidade Ocidental em 2004. A decisão do desembargador Carlos Alberto França, que reconheceu a ilegalidade do pagamento, se aplicará apenas aos benefícios recebidos após dezembro de 2005. E o prefeito Paulo Garcia vai estar daqui a pouco na Câmara Municipal de Goiânia. A presença dele na casa é para prestar contas aos vereadores de sua administração referente ao terceiro quadrimestre deste ano. O prefeito Paulo Garcia é presença confirmada logo mais na Câmara Municipal de Goiânia. Seguindo determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o prefeito deve prestar contas sobre os últimos 4 meses de sua administração. O vice-presidente da casa, vereador Clécio Alves, do PMDB, acredita que o clima do encontro será de tranquilidade. O prefeito Paulo Garcia, ele sempre se colocou à disposição e todas as dúvidas feitas por vereadores nas vezes anteriores que aqui ele esteve, ele sempre com tranquilidade, serenidade e responsabilidade, ele esclareceu, não vai ser diferente. O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Irã Saraiva, do PMDB, também acredita que o prefeito reeleito não terá dificuldades. Ele comparece que é formalidade constitucional, responde, e é um debate franco e aberto, e sempre o prefeito Paulo Garcia usou isso muito bem, né? Discutindo, debatendo com os vereadores. Vai ser importante e cumpre esta determinação legal também. A audiência pública está prevista para começar às 9 horas da manhã no plenário da Câmara. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h13. O mundo em sua casa. Política Nacional. E a campanha eleitoral em São Paulo. O candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, tem 49% das intenções de voto, segundo pesquisa divulgada pelo Ibope. O número representa um aumento de 1 ponto percentual em relação ao último levantamento. José Serra, do PSDB, caiu de 37% para 33%. Brancos e nulos subiram de 9% para 13%. Foram ouvidas 1.204 pessoas entre segunda-feira e ontem. A diferença de Haddad para o Serra é 16 pontos percentuais. Entidades buscam 1,5 milhão de assinaturas pela reforma política. O tema reforma política volta ao debate após as eleições municipais. Nesta quarta-feira, a plataforma dos movimentos sociais pela reforma política lançaram uma cartilha que será distribuída para a sociedade. A intenção é fomentar a discussão e recolher 1,5 milhão de assinaturas para levar a reforma política ao Congresso como um projeto de lei de iniciativa popular. As propostas de mudança no sistema político atual, segundo o representante do Instituto de Estudos Socioeconômicos, José Antônio Morones, vão além de alterações em regras eleitorais. É necessário, diz ele, uma reestruturação nas regras para políticos e partidos, além de uma abertura para maior participação popular. Nós queremos ampliação dos espaços de participação, de partilha de poder, fortalecimento dos instrumentos da democracia direta, plebiscito, referendo, a própria iniciativa popular, a simplificação. Temos proposta para a questão do processo eleitoral, da democratização dos partidos, de mecanismo de controle
controle da representação. A reforma política já é discutida no Congresso há um bom tempo. No entanto, o tema é delicado e não tem tido a atenção dos parlamentares, como considera a própria deputada Jo Moraes, do PCdoB. Segundo ela, a pressão popular será um fator decisivo para o projeto ganhar corpo e chegar a plenário. A reforma política nos marcos da casa vai avançar pouco, mas eu acredito que essa movimentação, se compreender o foco que o capital não pode ser o maior eleitor, com essa pressão, levará a sociedade a ampliar a pressão aqui, como foi na ficha limpa. A iniciativa popular, de acordo com a presidente do movimento Mãos Limpas, Maria Amélia, mostra que a sociedade está cansada de esperar por uma reforma política que não acontece. A sociedade achou que não pode mais esperar. Essa fala de 10 anos para acontecer uma reforma política boa, ninguém aguenta mais. Também não aguentamos um parlamento tão parado, um modelo tão arcaico. É preciso mudar esse modelo político que está aí. A versão online da cartilha está disponível no site www.reformapolitica.org.br. Na página também é possível assinar a lista de apoio para que o projeto de lei seja apresentado. Com informações de Brasília, Yuri Hudson. Agora em Goiânia são 7h15. Para tentar concluir o julgamento do mensalão na próxima semana, o STF marcou uma sessão extra para analisar o caso na próxima terça-feira. Com isso, serão realizadas 4 reuniões semana que vem para tratar do processo. E na sessão de ontem, o STF registrou novo empate em julgamento do mensalão. Pela segunda vez, o Supremo Tribunal Federal registrou empate no julgamento do processo do mensalão. Nesta quarta, com a conclusão do item sobre lavagem de dinheiro, que envolvia réus ligados ao PT, o ex-ministro dos Transportes, Anderson Adalto, e os ex-deputados federais Paulo Rocha, do PT do Pará, e João Magno, do PT de Minas Gerais, obtiveram cada um 5 votos pela condenação e 5 pela absolvição. O Supremo também havia se dividido em 5 votos, tanto pela condenação como pela absolvição, do ex-deputado federal José Borba, do PMDB do Paraná, pelo mesmo crime. A possibilidade de empate existe porque o Supremo está sem um dos 11 ministros desde a aposentadoria de César Peluso. A presidente Dilma Rousseff indicou para a vaga Teori Zavascki, que teve o nome aprovado em sabatina no Senado Federal nesta quarta-feira, mas o nome do atual ministro do Superior Tribunal de Justiça ainda terá de ser submetido à votação do plenário do Senado, o que deve acontecer somente no dia 6 de novembro. Já durante a sessão extra realizada na manhã desta quarta, no Supremo, para julgar processos represados em razão do julgamento do mensalão, os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes discutiram. Lewandowski disse que Mendes tentava apontar incongruências em sua posição durante votação sobre se um processo deveria ser desmembrado para a primeira instância, para a parte dos réus que não tinham foro no Supremo. Eu quero dizer a Vossa Excelência, se Vossa Excelência insistir nesse aspecto, tem que me corrigir, porque não sou aluno de Vossa Excelência, nós somos aqui juízes e pares. Vossa Excelência tenha o seu voto, eu não vou admitir isto nenhuma vez mais. Que isso fique bem claro. Já o ministro Gilmar Mendes então rebateu, dizendo que o colega estava sensível e que no tribunal é preciso conviver com críticas. A discussão foi acirrada. Ao argumentar, Gilmar Mendes citou um processo no qual o desmembramento se revelou prejudicial e no qual o próprio Lewandowski disse que seria necessário o remembramento. Ricardo Lewandowski tinha acabado de votar para que o processo em discussão nesta quarta fosse dividido. Vossa Excelência não vai impedir de me manifestar no plenário em relação a pontos que nós estamos discutindo. Mas então Vossa Excelência quer fazer críticas a meus votos? Não estou fazendo críticas. Se não se pode fazer referência ao voto. Não, ministro, esses são argumentos... Vossa Excelência está revelando, na verdade, muito sensível. O presidente do Supremo, Carlos Aires Brito, interveio na discussão com o objetivo de encerrá-la. Encerrada a ação penal 470 no julgamento dos réus, os ministros ainda terão de definir o tamanho das penas de cada um dos condenados, a chamada dosimetria. Ao todo, 25 dos 37 réus do processo do mensalão já sofreram condenações na análise de 6 itens: desvio de recursos públicos, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, corrupção entre partidos da base, corrupção ativa e evasão de divisas. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h19 em Goiânia.
A presidente Dilma Rousseff sancionou na noite de ontem a medida provisória do Código Florestal. 9 artigos foram vetados. Entre eles, o que previa uma recuperação de 15 metros de mata na beira de rios em propriedades médias. A proposta original do governo determinava uma recuperação maior, de 20 metros. Outro artigo vetado é o que previa que a recuperação de áreas de preservação permanente fosse feita apenas com árvores frutíferas. Um decreto que será publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial irá determinar o tamanho da área a ser recuperada na beira de rios. Agora são 7h19. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 3 mulheres foram presas em Goiânia suspeitas de envolvimento com uma quadrilha que aplicava o golpe conhecido como Bença-Tia. O esquema era comandado por 2 detentos da penitenciária Odenir Guimarães em Aparecida. De acordo com a polícia, este é o 3º caso registrado no estado de Goiás nos últimos 2 meses. Segundo a polícia, de dentro do presídio, um dos detentos ligava aleatoriamente, se passando por parente, geralmente sobrinho, dizendo que precisava de dinheiro. O outro fazia papel de mecânico e convencia a vítima a depositar dinheiro em contas que pertenciam às 3 mulheres presas. A polícia estava investigando o grupo há 5 meses, depois que uma vítima procurou uma delegacia na Bahia para registrar a ocorrência. Durante o inquérito, pelo menos 6 vítimas foram identificadas. A quadrilha, segundo as investigações, pode ter faturado R$50 mil. Polícia Civil prende aqui em Goiânia acusados de roubo e receptação de veículos. Polícia Civil apresenta 2 envolvidos em furto e receptação de veículos. O delegado Wilton Marquezini, da especializada de furtos e roubos de veículos automotores, dá mais detalhes da prisão desta quarta-feira no Jardim Dom Fernando II, região leste de Goiânia. Uma denúncia anônima recebida pelo policial Gerson Marciano, aqui da furto e roubo de veículos, tá certo? E imediatamente ele diligenciou no sentido de prender o autor do furto de uma bis, lá perto do hospital HGG. Na perseguição, ontem por volta de 12 horas, ele conseguiu dar voz de prisão para o rapaz que confessou a prática do furto da moto Garelli. Ele se chama Fábio Júnior Pereira. Tem 32 anos de idade, não tem profissão definida. E passagem por crime contra o patrimônio também. O Wilton Marquezini também fala da prisão do receptador. O nome dele é Geliardi Farias Rezende e foi receptação. Ele confessa a prática da receptação deste motor de polpa. O delegado lamenta e diz que a pena para os acusados varia de 1 a 4 anos, mas de acordo com a Lei 12.403 de 2011, por causa de sobrecargas em presídios, os suspeitos são liberados. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22 em Goiânia. Vamos ao balanço das ocorrências nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. 33 acidentes, 14 feridos e uma vítima fatal. Esse é o balanço de todas as rodovias estaduais e federais do estado de Goiás. E voltamos a chamar a atenção para o risco de saída de pista nesse início de período chuvoso. Tivemos mais uma, aliás, foi o acidente mais grave nas últimas 24 horas. Aconteceu a BR-050, quilômetro 194, entre Campo Alegre e Catalão. Voyage, placa JEL 4344 de Catalão. O motorista Sebastião Messias da Silva, 63 anos, vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 7h23. Uma briga entre 2 alunas do 8º ano do ensino fundamental de uma escola municipal do Jardim Novo Mundo, em Goiânia, resultou em um dente quebrado, um braço lesionado e hematomas para uma delas. De acordo com a Polícia Militar, o conflito aconteceu durante uma aula de educação física, enquanto elas jogavam vôlei. Taxistas da região metropolitana de Goiânia poderão apresentar denúncias por telefone. Cerca de 3 mil taxistas de Goiânia e da região metropolitana poderão denunciar crimes ou suspeitas de crimes por meio dos rádios instalados nos veículos. O presidente da Agência Municipal de Trânsito, Senivaldo Ramos, explica que a ideia de integrar taxistas à rede de apoio à segurança foi
foi da Polícia Militar. Assim que ocorreu aquele fato lamentável, que foi a morte do taxista no município de Goianira, nós fomos procurados, tanto pelos representantes da categoria, o presidente do sindicato, com os representantes da Radiotáxi, mais um representante do Copom, para que junto nós pudéssemos articular uma situação que pudesse oferecer mais segurança para os taxistas. O comandante do policiamento da capital, o coronel Márcio Gonçalves de Queiroz, explica que o projeto também pretende garantir mais segurança aos profissionais. Foi incluído aí dentro de uma capacitação que anualmente todos os taxistas, né, não só os proprietários de táxi, bem como os motoristas, também devem passar lá no SESC-Senat e será implementado as dicas de segurança, como eles devem se comportar numa situação de perigo ou dele identificar um potencial risco que ele está ocorrendo, ou bem como a leitura de que um outro companheiro dele que está em outro veículo passe por ele, e vamos ter aí a definição de sinais não verbais que ele poderá exteriorizar e será captado e entendido. O curso será aplicado em turmas mensais e terá a duração de 2 horas aulas. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. Médicos goianos participam de proposta nacional e suspendem atendimento em planos de saúde. Pelo menos 16 estados brasileiros aderiram à suspensão no atendimento de alguns planos de saúde. Em Goiás, a mobilização também conta com grande adesão médica, segundo o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado, Leonardo Mariano Reis. A categoria decidiu suspender 5 operadoras dos planos de saúde até sexta-feira. São cerca de 140 mil usuários em todo o estado sem atendimento. Cada região escolheu a forma e a data que melhor convinha para cada região, para cada estado, e essa é uma paralisação de advertência, que não visa prejudicar o atendimento aos usuários, mas que para determinadas operadoras que não negociarem ou que não tiverem uma proposta adequada para os médicos e para os hospitais, isso pode gerar um descredenciamento coletivo. 2 planos de saúde negociaram e estão atendendo novamente, mas a categoria já prepara outras mobilizações para o próximo mês. Leonardo Mariano Reis, presidente do CIMEGO, explica quais os serviços não estão à disposição do usuário. Praticamente todas as consultas eletivas, cirurgias e exames também que não forem de urgência. Os casos de urgência e emergência serão atendidos. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Esta paralisação no atendimento a usuários de planos de saúde fere Código de Defesa do Consumidor. Até amanhã estão suspensos o atendimento a usuários dos planos CACI, CAPCESP, FACINCA, PROMED e IMAS, o Instituto de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Goiânia. São aproximadamente 200 mil usuários no estado. As consultas agendadas devem ser remarcadas. Para o presidente do IBDEC, Instituto Brasileiro de Estudo e das Relações de Consumo, Wilson César Rascovitch, a paralisação fere o Código de Defesa do Consumidor. Segundo o presidente do IBDEC, o paciente tem o direito de ser atendido ou ressarcido pelo prejuízo. Se ocorrer nesse período da paralisação que eles vão fazer agora, dia 17 e dia 20, e o consumidor for lesado, for desmarcado, consulta, ou não quiserem fazer o atendimento, cabe ao consumidor fazer a reclamação junto aos órgãos de defesa do consumidor, junto ao PROCON e junto à ANS, porque o consumidor não deve ser lesado com relação a essa paralisação. Vale lembrar que se, nesse período, os médicos quiserem cobrar referente a consultas ou exames que estejam englobados no contrato que foi feito junto à operadora, isso é indevido. Então, onde que o consumidor pode fazer reclamação e requerer depois esse valor em dobro. O Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás informou que o valor pago por uma consulta chega a R$ 35. Os médicos reivindicam, neste caso, reajuste para pelo menos R$ 72 e podem se descredenciar do plano caso não sejam atendidos. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora 7h28 em Goiânia. Está prevista para dezembro a conclusão da ciclovia que a AGETOP está construindo na Rodovia dos Romeiros, na GO 060. Mais de 6 quilômetros já estão asfaltados e outros 8 quilômetros restantes recebem obras de terraplenagem. Assim que ficar pronta, a ciclovia terá pista nos 2 sentidos, sinalização vertical e horizontal, meio-fio, calha e outros equipamentos para assegurar a segurança dos ciclistas e pedestres que percorrem a Rota Goiânia-Trindade por meio da GO 060, especialmente no período da Festa do Divino Pai Eterno. A Agência Municipal de Obras quer conscientizar a população a não jogar lixos ou objetos nas ruas de Goiânia.
As equipes da Agência Municipal de Obras retiram diariamente 400 toneladas de lixo dos 300 mil bueiros de Goiânia. Então, a granada foi encontrada na semana passada numa das bocas de lobo. Diante desta irresponsabilidade de muitos e com o começo das chuvas mais fortes, o diretor de obras da AMOB, engenheiro Gustavo Zanellati, adverte a população pelas consequências. Qualquer lixo que for jogado nas ruas vai ser caminhado para as bocas de lobo. As nossas equipes de limpeza de boca de lobo trabalham diariamente para que se evite esse tipo de problema, de entupimento. Só que realmente a população muitas das vezes não ajuda. Eu peço que o pessoal que esteja escutando evite que jogue qualquer tipo de sujeira, resto de alimento, papel, de bala, uma garrafa PET, tudo isso vai para dentro da boca de lobo e consequentemente vai gerar algum problema para a própria população. Já os serviços de tapa-buraco pelas ruas de Goiânia consomem diariamente 16 toneladas de massa asfáltica. A AMOB tem teleatendimento para solicitação de serviços nos telefones 156 e no 3524-8363 e 3524-8373. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h30 em Goiânia. Novas conclusões do Censo 2010 revelam mudanças na família brasileira. Cai o número de filhos por mulher. Cresce o número de divórcios e casamentos não formalizados. E pela primeira vez a pesquisa aponta que as famílias reconstituídas já somam 16% dos casais com filhos. O sociólogo Jones Matos vai conversar conosco sobre o assunto. Agora você ouve uma reportagem de Márcia Alves. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dados divulgados nesta quarta-feira mostram que o número de uniões consensuais subiu de 29% para 36% e já representam mais de 1/3 dos casamentos no país e são mais frequentes nas classes com menor rendimento. Em relação à nupcialidade, Goiás seguiu a tendência nacional. A maior diferença verificada foi no número de divórcios, que praticamente dobrou na última década. Outra mudança significativa foi o número de domicílios chefiados por mulheres, que subiu de 22% para 37%. O chefe da unidade do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira, analisa o perfil dessas mulheres. De fato, as mulheres estudam mais do que os homens, apesar de ganharem menos, né? Elas estudam mais do que os homens. Esse percentual maior de mulheres ao longo dos anos no mercado de trabalho acaba de certa forma também encorajando as mulheres a se separarem, na medida em que elas se tornam independentes. Então as mulheres, elas ganham a sua independência e acabam às vezes tomando uma decisão de se separarem para às vezes não viverem em condições que não são para elas as mais adequadas. Além do aumento do número de solteiros, a análise revelou também que em Goiás o número de pessoas morando sozinhas é maior do que a média nacional. A gente tem também um aumento daquelas famílias compostas por apenas uma pessoa, o que a gente chama aqui de famílias unipessoais. A gente tem um aumento de 2000 para 2010, tanto em termos nacionais quanto em termos aqui para o estado de Goiás. Então, cerca de 13% das famílias goianas eram compostas em 2010 por apenas uma pessoa. Edson Roberto Vieira destaca também o avanço da migração em Goiás. Segundo ele, o crescimento econômico do estado e a empregabilidade vem atraindo pessoas de outras localidades, como Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e Maranhão. Os últimos resultados do Censo 2010 podem ser consultados no www.ibge.gov.br. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Sociólogo Jones Matos, bom dia para o senhor. Bom dia Gil, bom dia Elcio Santana e a todos os ouvintes do Sistema RBC de Rádio. Muito bom dia a todos. O senhor acabou de acompanhar as informações com a nossa companheira Márcia Alves. O que gerou essa mudança, tomando como base a evolução da família brasileira nas últimas décadas? De fato, os dados do IBGE demonstram e trazem algumas informações de que a família tradicional, né, aquela família caiu de 11,2% aí nesse período, né? E, notadamente, você tem aí casais sem filhos, mulheres solteiras, mães com filhos, homens solteiros, pais com filhos, né? E também a união homoafetiva também tem tido bastante, houve uma aceitação e aceito pela sociedade também, né? Então, esses aspectos são demonstrados também
são demandas da sociedade moderna, fatos que vêm acontecendo, né, na sociedade moderna. A família tradicional tem um desafio muito grande, que é a questão da divisão de tarefas e as contas, né? São coisas que acabam, de certa forma, inviabilizando a constituição, né, a organização, a questão do trabalho, isso tudo tem afetado. E, consequentemente, você vê os dados aqui de Goiás, que acompanha também a questão nacional, que é o avanço do divórcio, né? Houve bastante o divórcio. Paralelo a isso, você tem esse modelo, né, de novas uniões, que muitas vezes não são consideradas do ponto de vista legal, do ponto de vista institucional, elas não são consideradas, mas existem, né? Então você não pode hoje entender isso e simplesmente fechar os olhos para essa realidade que tem sido algumas demandas. E a cada ano que passa, esta é uma tendência, inclusive, dos países envolvidos, que é a questão do modelo familiar. As pessoas, o número de habitantes vai diminuindo nas residências, né? As pessoas querem morar sozinha, querem constituir sua vida, mas muitas vezes não querem viver sozinhas também. Tem pessoas que querem ter uma relação pessoal, querem construir alguma coisa, querem até reconstruir uma nova família, como os dados colocaram aí. Muita gente que se separou acabou também encontrando uma nova pessoa, uma nova família, um novo parceiro e tal, para poder reconstruir a sua vida, né? Quando se fala em viver sozinha, não é um equívoco, já que em sociedade não se vive sozinha? Não deixa de ser um equívoco, mas de qualquer forma as pessoas querem ter querem ter sua vida, seu espaço, querem poder viajar, querem poder, de certa forma, terem o seu espaço, né? A individualidade, né? Essa tem sido uma característica da sociedade moderna, esse aspecto um pouco das pessoas quererem viver sozinhas sem ter que dar satisfação, divisão de tarefas, contas, né? Tudo isso tem sido um grande desafio para as pessoas, né? Sobretudo nas regiões metropolitanas, né, do país, tem sido a marca das famílias e das pessoas que vivem hoje, entendeu? Então o IBGE tem feito um trabalho, não só do ponto de vista oficial, dos dados da família institucional, da família tradicional, mas também ela tem feito um levantamento acerca desses dados, né, de mães que tocam hoje, criam seus filhos, não querem mais viver com aquela pessoa, né, com o marido, porque às vezes ela é espancada, ela sofre violência, ela quer morar sozinha, quer tocar a vida. Quer dizer, há uma marca da mulher, que é a mulher era proativa, participativa e independente. Esse é o novo perfil da mulher brasileira. Nesse momento ela vem de forma firme, né, se consolidando e se notabilizando por uma nova concepção, né, de vida. Muitas vezes ela também não quer ficar sofrendo também, né? Sociólogo, o que levou a mulher a esse crescimento? Olha, foi justamente a mulher, ela participa, ela trabalha fora, ela estuda mais, como disse aí a reportagem, ela acaba tendo maior tempo, né, para poder, ela se esforça no sentido de absorver mais conhecimento, né, de tocar uma vida, né, e muitas vezes ela tem um filho cedo, né, e ela tem que ir à luta, né. Então, a mulher brasileira, né, a mulher goiana, não é diferente também, apesar de ter aspectos diferentes, né? Eu estou dizendo isso numa parcela da população, isso não é uma regra geral. No geral, no tocante à mulher, ela continua querendo construir uma família, um lar, né, ter uma pessoa e etc e tal. Mas tem tido essa tendência, muitas mulheres acabam também não querendo também esse tipo de compromisso, né? Ela vai cuidar dos seus filhos, vai trabalhar, vai construir sua vida, vai poder ter uma vida independente, né? Esse é o aspecto positivo da mulher brasileira, né? Proativa, participativa e totalmente independente. E qual seria o motivo para o casamento ter sido deixado de lado? Pois justamente o casamento formal, né? Vamos dizer assim, tradicional, com documentos, né? Até porque você pode analisar, você veja os números de divórcios acabaram crescendo, porque não existe mais a exigência, né, a presença de ir ao juiz para fazer, sobretudo, isso
quando não há filhos, né? Quando existem filhos é necessária a presença do magistrado, né? Nesse momento, não, o divórcio aumentou em função disso. Paralelo a isso, houve outras formas, né? De se organizar, de se juntar, né? De se tocar, e podem ser considerados uma família, né? Homens solteiros, pais com filhos, cuidando de filhos, também tem esse aspecto, né? Da pesquisa, que ela fez essa avaliação, entendeu? Então eu entendo que nesse momento é mais nessa perspectiva, né, das pessoas não quererem talvez dividir as tarefas, né, essa questão dos custos, né, que tem sido também, ela pesa na hora da decisão, entendeu? Então acho que a família hoje ela trabalha nessa perspectiva, né, de construção de maneira mais independente e de maneira mais conceitual. Agora, o casamento tradicional, né, a família tradicional, ela nunca vai deixar de existir, o modelo, né, a forma, né, eu acho que isso, ela continua sendo um aspecto importante, né, e o que mantém a família unida, o que nesse aspecto a família ensina, porque na verdade a família ensina valores, o que mantém ela unida, o Gil, o Elcio, é o afeto, né, se houver o afeto, né, a concepção do afeto, o conceito, ela com certeza acaba mantendo a família unida também. Nós agradecemos a gentileza de participar aqui no Mundo de Sua Casa. Um bom dia para o senhor. Um bom dia a todos, eu agradeço mais uma vez a participação, com um prazer imenso. Muito obrigado, um bom dia a todos. Conversamos com o sociólogo Jones Matos, que trouxe maiores informações para você sobre a nova família que está sendo constituída ou que está constituída no Brasil. Em Goiânia, são 7h41. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Bom dia. Nesta quarta-feira, 7 jogos movimentaram a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Na briga pelo título, o Fluminense perdeu a chance de ampliar a vantagem ao empatar com o Grêmio no Engenhão. Mostrando resistência, o Atlético Mineiro manteve a segunda colocação após empatar com o Santos na Vila Belmiro. Porém, a noite também foi de estreia. O chinês Chen Zizhao entrou em campo no segundo tempo da derrota do Corinthians para o Cruzeiro. Agora os resultados. Coritiba 2, Náutico 1, Fluminense 2, Grêmio 2, Figueirense 3, Internacional 2, Palmeiras 1, Bahia 0, Cruzeiro 2, Corinthians 0, Portuguesa 0, Flamengo 0, Santos 2, Atlético Mineiro 2. O Fluminense lidera o Brasileiro com 69 pontos, seguido do Atlético Mineiro com 60, Grêmio 58 e São Paulo com 52. Hoje, no complemento da rodada no Morumbi, o Atlético joga contra o São Paulo, fazendo contas para não sair da Série A. Hoje, às 9h da noite, no Morumbi, o Atlético entrará em campo para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Missão complicada, enfrentar o time do São Paulo, que tem uma das melhores campanhas nesse segundo turno do Brasileirão. O técnico Arthur Neto muda o time em 2 posições no meio-campo. Saca o volante Marino e o também volante Hernandes e promove as entradas de Pituca e Carlos. O Atlético vai mesmo com 4 volantes fechadinho para não perder o jogo. Márcio, Adriano, Giareta, Gustavo e Heron, Pituca, Dodó, Carlos e Mahatma Gandhi. No ataque, Felipe e Ricardo Bueno. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. Sem problemas de contusão ou suspensão, Ney Franco escalará o que tem de melhor no São Paulo e aposta mais uma vez no esquema 4-3-3. Denilson, recuperado, volta após ter desfalcado o time na vitória sobre o Figueirense. Lucas retornou da seleção brasileira e após um dia de descanso tem presença garantida. O time que joga contra o Atlético hoje é Rogério Ceni, Paulo Miranda, Rafael Tolói, Rodolfo Cortez, Wellington, Denilson e Jadson, Lucas, Luiz Fabiano e Osvaldo. Márcio Chagas da Silva, do Rio Grande do Sul, apita a partida, auxiliado por Lilian da Silva Fernandes Bruno, do Rio de Janeiro, e pelo gaúcho Marcelo Bertanha Barisson. O Coritiba anunciou a contratação do jogador Alex, que estava no Fenerbahçe da Turquia. O contrato é de 2 anos. Alex será apresentado oficialmente hoje no estádio Couto Pereira.
7h44. Invicto em casa na Série B, o Goiás busca ser o melhor também como visitante. A delegação do Goiás já está em Florianópolis, onde chegou ontem por volta das 10h30 da noite para o jogo de amanhã, às 9h50, diante do Avaí no estádio da Ressacada. O Goiás, que é o único time invicto jogando em casa na Série B do Brasileiro, busca igualar a marca do São Caetano, time que mais venceu atuando fora de casa na competição. O time do ABC Paulista já ganhou 8 jogos fora de casa. Além do Goiás, Atlético Paranaense e Vitória já ganharam 7 jogos atuando fora de casa. Portanto, se vencer o Avaí jogando amanhã em Florianópolis, o Goiás iguala o São Caetano em número de vitórias fora de casa na Série B do Brasileiro. O técnico Anderson Moreira vai repetir a escalação no jogo de amanhã pela 7ª vez consecutiva. O Goiás há 2 vitórias de confirmar o retorno à primeira divisão do Brasileiro. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. O secretário-geral da FIFA vistoriou ontem o estádio Beira-Rio em Porto Alegre, acompanhado do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e do prefeito reeleito da capital gaúcha, José Fortunati. Jerome Valk elogiou o gramado e disse que os prazos da reforma estão sendo cumpridos. Ao todo, 40% das obras foram concluídas e o Beira-Rio receberá 5 jogos da Copa do Mundo 2014. Termina sem acordo a primeira audiência entre o Vila Nova e o ex-técnico Cavalinho. A diferença entre as partes é de R$485 mil. O Vila Nova segue sua preparação visando o jogo decisivo de sábado contra o Macaé no estádio Serra Dourada. Diretoria, comissão técnica e jogadores ainda acreditam em 2 vitórias do Vila nos 2 últimos jogos e uma combinação de resultados para que o Vila se classifique à próxima fase da Série C. Mas principalmente a torcida já não acredita mais e quer a vitória para que o Vila não corra risco de ser rebaixado à 4ª divisão do Campeonato Nacional. O técnico Roberto Oliveira hoje à tarde deve comandar o primeiro coletivo da semana, montar o Vila para esse jogo decisivo. Ontem aconteceu, na 8ª Vara Trabalhista, o julgamento no caso do técnico Robélio Schneider, que trabalhou no Vila nesta temporada 2012, mas não houve acordo entre o Robélio e o Vila Nova. O Robélio pediu R$500 mil no mínimo o valor da multa de seu contrato e a diretoria ofereceu apenas R$15 mil. Muito grande a diferença, então o processo vai seguir se desenrolando e a próxima audiência deve acontecer só no ano que vem. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Faltando 14 minutos para as 8 horas do esporte, é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O horário de verão que começa no próximo fim de semana deve gerar uma economia no consumo de energia de R$280 bilhões. A partir das 0 hora deste domingo, os relógios devem ser adiantados em 1 hora nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e no estado do Tocantins. O horário de verão vai até o dia 17 de fevereiro. A Secretaria Estadual de Agricultura de Goiás tem 90 dias para apresentar projetos de acréscimo da área cultivável relacionados ao projeto Luiz Alves do Araguaia. Na região do Vale do Araguaia, culturas irrigadas ganham cada vez mais espaço. Atualmente, 2.000 hectares são cultivados e a perspectiva é acrescentar outros 4.500 hectares. Mensalidade das escolas particulares vai sofrer reajuste em 2013. De acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia, o reajuste é feito para melhorias na própria escola, de maneira a beneficiar diretamente os alunos. Reformas, construções, compra de equipamentos e materiais e criação de laboratórios estão entre as formas de melhoria que as instituições podem oferecer, explica o vice-presidente do sindicato, Flávio Roberto de Castro. Todo estabelecimento de ensino deve fazer a sua planilha para a anuidade do ano posterior. E dentro da planilha existe uma série de itens que são levados em consideração. Folha de pagamento, encargos, energia, água e despesas que a escola tem que compõem dentro da planilha, então, o valor da mensalidade. Podem acontecer variações se a escola, dependendo da sede ou da fase em que ela trabalha, ela trouxeram alguma inovação para os alunos. Por um exemplo, que vai ter aula de natação, construir uma piscina, isso pode aumentar o custo. Então, isso tem uma variação de escola para escola na composição da planilha
e isso faz com que possa acontecer uma variação maior ou menor de uma escola para outra. Flávio Castro ressalta ainda que há outros fatores que entram nessa conta, como a mudança de série. Por exemplo, um aluno que sai do 9º ano do ensino fundamental para o 1º ano do ensino médio terá uma nova mensalidade, já que a mudança provocará um aumento na carga horária, na quantidade de disciplinas e outras atividades escolares. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. O aumento no preço do óleo de cozinha está preocupando os consumidores de Goiás. Somente neste ano o produto já teve aumento de 25%. Em Rio Verde, região sudoeste do estado, o litro do óleo subiu de R$ 2,45 para R$ 3,15. Segundo o presidente da Cooperativa dos Produtores Rurais do Sudoeste, Comigo, Antônio Chavaglia, a saca da soja subiu de R$ 46,00 em março para R$ 74,00 em setembro. Chavaglia afirma que o aumento de 70% no grão é consequência da redução na oferta. Câmara dos Dirigentes Lojistas de Goiânia prepara campanha de recuperação de crédito. O objetivo é permitir que os consumidores inadimplentes limpem o nome e façam novas compras de fim de ano. Uma pesquisa nacional encomendada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, mostra que 41% dos consumidores brasileiros já foram ou estão impossibilitados de fazerem compras a prazo por estarem com o nome negativado. O cenário inclui pessoas das classes A e B e principalmente das classes C e D, pela falta de planejamento financeiro e a dificuldade de avaliar o quanto pagam de juros embutidos nos produtos parcelados. A campanha de recuperação de crédito em Goiânia, que está sendo preparada pela Câmara de Dirigentes Lojistas para a data de 1 a 8 de dezembro, reunindo várias empresas, terá o objetivo de limpar a barra destes inadimplentes, afirma a gerente de relacionamento da CDL, Dina Marta. Olha, a grande vantagem vai ser que esse momento é o momento que as lojas estão aqui esperando e preparadas para recebê-los e dando condições para que eles possam pagar esses débitos com redução de juros. Aí cada uma dentro da sua programação, né, de acordo com a idade da inadimplência. Mas o importante é que vai ter as condições para que ele faça essa regularização. O estudo do SPC Brasil revela também que 64% das famílias com renda até R$ 3.835 possuem entre 1 e 4 cartões de crédito. Nas famílias com renda acima desse limite, o percentual é de 77%. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52 agora. Banco Interamericano de Desenvolvimento avalia sistemas de planejamento e orçamento dos estados brasileiros. Com o objetivo de modernizar a administração pública em todas as esferas, o governo federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento está realizando uma pesquisa que vai nortear a formatação da agenda de gestão pública entre União e Estados, chamada Pró-Cidadão. Em reunião realizada nesta quarta-feira em Goiânia, foram apresentados dados preliminares sobre os sistemas de planejamento e orçamento dos estados brasileiros e as melhores práticas verificadas em cada unidade federativa. De acordo com o consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Mauro Friedman, a ideia é promover a troca de experiências entre os estados. Existem estados que têm boas práticas que podem ser disseminadas, estados que estão um processo grande de desenvolvimento e de modernização, então essa troca interna entre a federação, uma agenda federativa e os requisitos internacionais como a adequação às normas brasileiras de contabilidade que estão sendo alinhadas às IPSAS, então tem muita troca de informações aí, muita troca de experiência. A agenda com esse levantamento vai ser validada durante o 51º Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento, que começa hoje no Oliveiras Place, em Goiânia, como explica Mauro Friedman. Esses subsídios é para um próximo programa que vai ser lançado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o Pró-Cidadão. Ele terá objetivos de prestação de serviços à sociedade, modernização dos sistemas de planejamento, orçamento e gestão. Quer dizer, é uma nova fomento aos estados brasileiros na modernização dos seus sistemas em apoio à sociedade. O lançamento oficial da Agenda de Gestão Pública entre União e Estados está programado para o início de dezembro, em reunião conjunta com o Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Administração, Conselho Estadual de Secretários Estaduais de Planejamento e Ministério do Planejamento, a ser realizada em Belo Horizonte. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h54.
O Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás divulgou 13 editais de concursos públicos para o total de 1.200 vagas. São 20 vagas no Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e 1.180 na Polícia Militar. Os cargos exigem nível superior. O concurso no Instituto Mauro Borges terá provas objetiva e discursiva, avaliação multiprofissional dos portadores de deficiência e avaliação de títulos. As provas objetiva e discursiva serão em 13 de janeiro de 2013 em Goiânia. Na Polícia Militar são 80 vagas para oficial e 1.100 para soldado. O período de inscrição será de 30 de outubro a 28 de novembro. Cine Municipal de Aparecida de Goiânia está com 2.500 vagas de emprego. As vagas são para várias áreas de atuação, como auxiliar de produção, operador de máquinas, serviços gerais e motorista, mas a maioria das ofertas é para operador de telemarketing. De imediato, são 959 vagas e há possibilidade de abertura de mais 2.000 postos de trabalho até dezembro. Segundo a coordenadora do Cine Municipal de Aparecida de Goiânia, Célia Landim, é grande a demanda por mão de obra no município. É muita demanda, estamos com 3 empresas dentro da nossa unidade constantemente contratando, com salários que chegam até a 990 inicial, fora outros benefícios e comissões. Inclusive, essa área de telemarketing, nós checamos que com os benefícios chega um salário de 900 e poucos, sem contar a comissão. Eu acredito que, pelo menos aqui em Aparecida, houve um grande aquecimento na economia. Várias empresas estão assim nos nossos polos empresariais. Então, são grandes empresas que têm vindo. A Aparecida teve um grande aquecimento. A seleção para call center já começou esta semana, mas os interessados podem procurar o Cine no centro de Aparecida. O requisito é ter mais de 18 anos, ensino médio completo e informática básica. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 646 0157. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57 agora. Em setembro, a economia brasileira criou mais de 150 mil empregos com carteira assinada, uma queda de 28% em relação ao mesmo período de 2011 e o pior resultado para o mês em 11 anos. No acumulado de 2012, são mais de R$1.500.000 de novos postos formais de trabalho. O workshop de carne suína apresenta novidades em congresso na capital. Goiânia recebe workshop de carne suína para incentivar o consumo do produto no estado. A analista e gestora de projetos do Sebrae Goiás, Larissa Ribeiro, fala das novidades apresentadas pelo Congresso desta quarta-feira. Nós estamos apresentando um novo olhar sobre a carne suína. Nós estamos com um workshop desde a produção até chegar na mesa. Nós estamos apresentando através de palestra como é a produção do suíno hoje, que ela é altamente tecnificada, que ela tem um controle sanitário muito alto. Então ela é uma carne de qualidade que chega na mesa desse consumidor. Partimos dessa palestra de produção, nós passamos para uma nutricionista falando sobre a saudabilidade da carne, desmistificando algumas questões ligadas a essa carne suína, e passamos para um curso de corte, que é um curso com o consultor de corte, o Daniel Furtado, que ele fala sobre as novas formas de apresentar essa carne suína. Larissa destaca também o trabalho do Sebrae com os produtores. O Sebrae, ele trabalha com os produtores de suíno, apoiando esses micro e pequenos empresários, né, esses produtores, nos trabalhos de mercado, na produção, fazendo boas práticas de fabricação nas granjas. A gente encontra no bovino, ele leva para o suíno também. A carne suína é cercada de tabus. Já foi considerada extremamente gordurosa e dizia-se que fazia mal à saúde. Mas a verdade é que ela é rica em proteínas, vitaminas do complexo B e de baixo colesterol, afirma a Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína. O Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h59 em Goiânia. Desde ontem, as ligações para São Paulo e mais 63 cidades que usam o DDD-11 terão obrigatoriamente que incluir o dígito 9 antes do número de telefone para o qual está sendo feita a chamada. Sem isso, as ligações não serão completadas. O dígito foi acrescentado para permitir o aumento da capacidade de combinações de números telefônicos na região. No ano que vem, celulares com o DDD-21 do Rio de Janeiro também vão ganhar um novo dígito.
Um incêndio em uma estação de tratamento deixou 700 mil pessoas sem água nesta quarta-feira em Teresina, no Piauí. Segundo o governo do estado, uma descarga elétrica provocou um incêndio na única estação de tratamento de água de Teresina. O principal transformador pegou fogo e os motores pararam de funcionar. O Ministério Público Federal protocolou à Justiça Federal de São Paulo denúncia contra o coronel da reserva Carlos Alberto Brilhante Ustra. De acordo com os promotores, o coronel seria o responsável, ao lado do delegado aposentado Alcides Singilo e do delegado Carlos Alberto Augusto, ambos da Polícia Civil, pelo sequestro do corretor de valores Edgar de Aquino Duarte em junho de 1971. Se processados e condenados, denunciados poderão receber penas de 2 a 8 anos de prisão. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Écio Santana. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luziane Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele e radiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Écio. Bom dia, Gil. Bom dia para você em todo o Brasil. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.